Bem-vindo a todos às nossas Pílulas de Saúde. Estava aqui pensando o que eu vou levar de informação para você aí. Mas num mês tão importante para a saúde como o Outubro Rosa, a gente está acabando agora, e entrando no Novembro Azul, não teria como não falar de câncer para vocês. Também dada a relevância do que é o câncer, né? O fantasma que é o câncer na vida de cada um de nós. Tenho certeza que se você for perguntar para 10 em 10 mulheres o que mais aflige ela vai dizer, olha, tenho medo de ter câncer de mama. Tá? Esse é um medo e é um medo justificável, né? Dado os números, as cifras que existem mundo afora. Lembrar para as mulheres, principalmente, que não é o câncer de mama que mais mata. Né? O que mais mata vocês mulheres, tanto mulheres quanto homens, são as doenças cardíacas. Mas câncer, sem dúvida nenhuma, está sempre lá em segundo lugar. E para vocês mulheres, câncer de mama é normalmente o segundo lugar, em alguns locais do mundo é o primeiro lugar. São 2 milhões de novos casos todos os anos no mundo, com 600 mil óbitos. Só que no Brasil a gente tem mais de 60 mil casos todos os anos. Já que a gente vai falar de câncer de uma forma genérica, mas principalmente focando câncer de mama, Outubro Rosa e câncer de próstata no Novembro Azul, lembrar que o câncer de próstata também é mais ou menos esse número de casos que nós temos anualmente aqui no Brasil, diagnosticados como novos casos. 68 mil casos, atingindo quase 70 mil casos. Só perde, na verdade, para os cânceres de pele, né? Os cânceres que não são melanoma, são cânceres diversos que atingem a pele. Mas tem uma relevância absolutamente importante. Também é um dos grandes fantasmas para os homens. Mortalidade muito menor do que a gente vê em câncer de mama, mas também assustando terrivelmente os homens. Só quando a gente ouve os programas, né, falando sobre câncer, tratam essa doença, esse fantasma, a gente normalmente ouve sobre diagnóstico, né? Então falando de diagnóstico precoce, óbvio que é super importante a questão de a gente poder diagnosticar mais precocemente possível, evitando que o problema já esteja estendido, alastrado no seu corpo. E no caso do tumor de mama, então o autoexame de mamas que é importante, mas não adianta você ficar só esperando achar um caroço no peito. Pode ser que quando você acha um caroço no peito já seja muito tarde, né? Já tenha avançado demais. Então é importante, por exemplo, a mamografia. E nos homens, visitar o urologista, que às vezes é aquele bicho sabe, na cabeça dos homens, ele fica colocando uma problemática tremenda por causa do toque retal, ainda existe muito machismo, né? Apesar de estarmos em 2019, ainda existe muito isso, o homem não quer sofrer o exame de toque retal, porque ele é macho, então ele não pode receber, o que é um absurdo. Mas essa percepção de um exame de toque, o PSA, podem ser diferenciais na vida desse homem. Mas a gente ouve então falar de diagnóstico precoce, que é super importante, de tratamento, que é super importante, seja com quimioterapia, seja com radioterapia, com hormonioterapia, ou então com ressecção da mama ou da próstata. Mas a gente ouve falar pouquíssimo sobre prevenção. E daí a minha importância na história aqui com vocês, né? Que sou um grande defensor da prevenção, que trouxe para o Brasil essa questão da medicina do estilo de vida como pioneiro, que luto pelos movimentos de medicina funcional, de medicina integrativa. E por que eu estou falando isso para vocês? Nós somos máquinas, pessoal. Nós não somos diferentes das outras máquinas que sofrem com o tempo de uso e que sofrem com o mau uso, a má prevenção. Você imagina só, que se a gente entender bem isso, todo esse processo vai ser diferente. Porque quando você coloca alguma coisa dentro de você, por exemplo, quando você se alimenta ou quando você passa um creme na sua pele, quando você está num ambiente que você sente um cheiro diferente, você tem que entender que tudo isso entra no seu organismo e é informação lá dentro do seu organismo. Vai ser processado, metabolizado. O fígado tem importância fundamental nessa história e o que sobra desse metabolismo, ele pode ser excretado, principalmente pelos seus rins, né? Pelos seus rins, então, através da urina ou então através do seu intestino, através das fezes. Ou então isso vai recircular no seu corpo e pode trabalhar como uma substância tóxica para você. Então isso é super importante a gente entender. Então se eu entender que tenho que fazer prevenção, e aí entra
vou ter que tentar discutir com o meu profissional de saúde qual é a dieta mais adequada, qual a atividade física, como que eu faço para cuidar do meu estresse, como é que está meu sono, os meus relacionamentos. Pessoal, cada um desses itens tem total relevância na gênese de câncer, tá? Pra vocês terem uma ideia, hoje a atividade física é a melhor forma que tem de prevenir que o câncer de mama que apareceu uma vez, que ele volte a aparecer de novo. Não tem nenhum tipo de remédio que seja melhor do que isso. Isso não é fantástico? A gente tem um montão de artigos científicos que mostra: come mais proteína animal, então você está tomando mais leite, você está comendo mais carne, você tem mais câncer. Então você tem mais câncer de próstata, você tem mais câncer de mama. E aí você fala, puxa, é um absurdo eu ter vários bons e renomados profissionais de saúde por aí falando tem que tomar leite, porque leite é super importante para o seu organismo. Balela, pessoal. O que a gente sabe que é muito importante é você se nutrir de substâncias que são ricas em vitaminas, minerais, antioxidantes. E quando eu falo isso, eu estou falando de vegetais. Comida de verdade, menor quantidade, de preferência com um montão de vegetais. Já falei da atividade física, sono. Sem dúvida nenhuma, se tiver um sono adequado em qualidade e quantidade, se abaixa índice de câncer. Estresse, um monte de artigo científico. Tanto é que meditação, eu não preciso fazer grandes meditações. Se eu conseguir um minuto por dia, tá? Ou um minuto algumas vezes durante o dia, ou então 10 minutinhos você pega a sua manhã, da sua noite, se você consiga relaxar. Você fala, não sei meditar, você relaxa, já faz diferença no seu organismo. Relacionamentos também. Se for um cara solitário, você tem mais câncer. Isso não é doido? Agora, o mais importante é você entender essa máquina, esse processo que existe. Porque tem muitos colegas de saúde que falam, não existe esse papo de detoxificação. E essa é uma das coisas mais importantes que tem. Porque cada elemento desses externos que entram no seu organismo é processado em 2 fases no seu fígado. Inclusive tem uma terceira fase que a gente chama de intermediária. Mas tem todo um lixo que sai dali que tem que ser muito bem trabalhado pelo seu organismo, por isso você tem que ter o número de vitaminas, minerais, a quantidade e a qualidade adequadas para que essas reações sejam bem feitas e que você consiga realmente eliminar toxinas. Toxinas que você forma dentro do seu organismo são chamadas endotoxinas, endo vem de dentro, ou exotoxinas, que vem de fora. Pra vocês terem uma ideia, tem um palavrão chamado xenobiótico. O que são esses xenobióticos, né? São substâncias que vêm de fora e que podem agir diretamente dentro do seu organismo te estragando, tá? Você já ouviu falar do termo xenoestrógeno? O que acontece? Esses elementos que vêm de fora agem como químicos, podem sentar lá no receptor aonde os teus hormônios sentam. E aí depois a gente fica falando, né, que o que causa tumor de mama e de próstata é o hormônio. Pessoal, não é o hormônio. O hormônio tem o seu papel de importância, mas é a toxicidade, tá? São esses elementos tóxicos que a gente fica recebendo todos os dias da nossa vida nas cidades poluídas. E não é só poluição, né? É poluição psicológica, inclusive, como eu falei, é estresse e tantas outras coisas. Então, que tal você entender o seu corpo como máquina, pois assim somos, e entender que o que eu coloco de nutrição, o que eu coloco de combustível tem que ser o mais puro possível. Eu tenho que ajudar no metabolismo, principalmente depois que essa máquina passou da meia vida de uso. A gente começa a ter problema mesmo. Então, é possível hoje a gente diagnosticar essas vias, ajudar essas vias para que você tenha uma vida melhor, uma vida com mais qualidade e com certeza com mais quantidade. Por isso que a gente tem essa visão, que é uma visão integrada da saúde, é uma visão funcional do seu organismo. Eu, como médico, com essa visão integrada funcional do estilo de vida personalizado, eu tento enxergar você 360 graus para poder entender que o que você colocou aqui dentro da sua boca pode mais tarde te dar um câncer de mama ou um câncer de próstata, tá? Ou diversos desses outros pontos que eu falei da tua vida. Se a gente entender dessa forma, a gente consegue fazer prevenção e a gente consegue tratar adequadamente. Aliás, como eu sempre digo, prevenção é a melhor forma de tratamento.
Um beijo para vocês nesse final de outubro, outubro rosa, e nesse começo de novembro azul, por isso eu já vim de azul aqui, tá? Então um beijo para todas as mulheres e homens que pretendem se cuidar, fazendo da prevenção o melhor caminho, o melhor tratamento. Até o próximo capítulo das nossas Pílulas de Saúde.